O Coronel Daniel Davis está conosco. Bem-vindo, Carl. É sempre um prazer, Nima. Obrigado por me receberes. Subscrevam e cliquem no botão de gosto para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Carl, deixe-me começar com o que se passa na América Latina. Como sabe, vivo no Brasil e estamos muito preocupados com o que está a acontecer na Venezuela com o caso de Maduro e o que aconteceria se os Estados Unidos decidissem atacar também, porque já estamos a ter problemas vindos da Venezuela para o Brasil. E aqui está o que Maduro disse na sua mensagem a Donald Trump. E quero saber a sua opinião sobre o que está a acontecer agora, porque os Estados Unidos estão a enviar muitos navios de guerra para lá, parece que vão atacar, como vimos antes com o ataque ao Irão. E antes de ir para o seu comentário, aqui está o que Maduro disse. Qual a sua mensagem para o povo do ZEUA, senhor presidente? Unir-se pela paz do continente. Chega de guerras intermináveis, chega de guerras injustas, chega de Líbia, chega de Afeganistão. Tem alguma mensagem para o presidente Trump? A minha mensagem é sim, paz, sim, paz. Sim, peço desculpa. Eu estava a verificar algo no meu telemóvel que tinha visto ontem à noite. Perguntaste sobre o que está a acontecer aqui e este aumento aqui. Na verdade, enviei um post no X ontem à noite porque estava furioso quando vi o secretário da Guerra. Ainda não consigo dizer isso em vez de secretário da Defesa, mas é o termo correto. Por isso vou dizer que ele anunciou a Operação Lança do Sul. Esta missão defende a pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege contra as drogas que matam o nosso povo. Isso é uma mentira tão grande como qualquer outra já dita e é evidente. Não se enviam porta-aviões, especialmente o maior e mais poderoso, para a costa da Venezuela só para atacar barcos de droga. Escrevi isso lá, disse para não insultarem a nossa inteligência como se fôssemos tolos e achássemos que vão acreditar nisso. Isso é a justificativa mais esfarrapada que já presenciei para algo tão claramente direcionado a destruir algo na Venezuela e a atacar Maduro. Quero dizer, Maduro já tentou de tudo ao seu alcance para evitar isto. Quero dizer, claro que viste quando ele basicamente colocou os recursos do seu país numa bandeja de prata para Trump e disse: leva isto. Ele deu uma mensagem em inglês a Trump, disse: leva o petróleo, leva os minerais, leva o ouro, sabes, o que quiseres. Pode ficar com tudo. Trump usou uma palavra de 4 letras em direto na TV como resposta. Depois, vê-se que tudo o que fizemos foi aumentar ainda mais o poder de combate. Isto mostra que há algo muito errado nos níveis mais altos do governo, quando isto é uma violação clara, e permita-me ser claro aqui, é uma violação clara de todas as leis internacionais. É uma violação da Constituição do ZEU, é uma violação da própria lei do ZEU, incluindo o Ato dos Poderes de Guerra de 1973 e outras leis relevantes. Mesmo que estas pessoas, nestes barcos nos quais temos matado pessoas, estivessem realmente a traficar drogas, e a propósito, há muitas provas de que muitos deles não estavam a fazer isso, mesmo que todos estivessem a fazer isso, não há justificação legal para simplesmente executar sumariamente todos os envolvidos. E você pode ter visto que Trump, do Gabinete Oval, foi questionado: por que não declara guerra a essas pessoas? Outros disseram, bem, também, sabe, através do Congresso, ou seja, torná-lo legal, pelo menos no papel. E então, porque não faz como a guarda costeira do ZEUA faz há décadas, interceptar os barcos, capturá-los, obter a carga e identificar as pessoas, toda a inteligência que se poderia obter disso. Se estivesse realmente interessado em parar o tráfico de drogas, era isso que faria. Mas em vez disso, Trump diz: não vamos atrás de uma declaração de guerra. Vou simplesmente matá-los. Todos os que estiverem envolvidos diretamente na operação, vamos matá-los. Acho que isso está muito próximo de uma citação exata e isso diz-lhe tudo o que precisa de saber. Agora vê o porta-aviões do Zimeu a chegar. Ouça, viu ontem à noite o secretário da Guerra a declarar que uma operação está em curso. Quero dizer, não os vão enviar para lá só para não fazerem nada, criar algumas manchetes de última hora e depois voltar para casa. Portanto, a expectativa é que eles vão fazer algo. E ouça, isto tem todas as hipóteses de nos sair pela culatra, porque há algumas pessoas, e a propósito, sinta-se à vontade para intervir se eu estiver a divagar demasiado. Muitas pessoas, incluindo Lindsey Graham, disseram que isto é como a Operação Just Cause, onde George Bush, o 41º, e Ronald Reagan foram ao Panamá e outros lugares e disseram: vamos apanhar estes tipos. Foi uma operação rápida e precisa. Entraram, capturaram-nos, saíram, etc. Acham que resolveram, foi fácil. É isso que ele pensa.
Lindsey Graham, em certo momento, disse que seria, e cito, uma coisa fácil. É mesmo fácil, achando que será assim. Mas veja, não somos apenas imorais e antiéticos. Também é um erro militar porque, ao contrário de algumas destas outras operações, houve um grande tempo de preparação. Assim, todo este aumento de poder de combate e declarações dão à Venezuela tempo para mobilizar o povo, treinar mais pessoas, preparar defesas, levantar-se e, sabe, pensar no que fariam para superar isto. O choque do que pode acontecer em vez de, sabe, de repente há um aumento de poder e então, bam, entra-se, etc. E outra coisa de que estamos a falar, ou que tem sido reportado de qualquer forma, é cerca de 10 mil efetivos. E isso é apenas um pequeno número de tropas que são necessárias. Se for para entrar e derrubar o regime e literalmente assumir o controlo, precisa de muito mais poder de combate do que isso. Isso não é suficiente para fazer nada, exceto talvez meter-se em problemas. Pode matar muitas pessoas. Não subestimemos o poder de ataque que existe. Só com o Gerald Ford, quanto mais todos os porta-mísseis e as outras fragatas e destroyers que fazem parte deste grupo de batalha aqui, pode-se entrar e matar muitas pessoas. Mas quero dizer, quando se vais fazer algo além de apenas atingir alvos, como dizem, e explodir um monte de coisas, vais ter de enviar alguém para o terreno para fazer algo. Isso significa que, se vais apanhar o Maduro, imagino que ele tenha uma casa segura, um bunker enterrado ou algo assim. Acredito que ele esteja lá 24/7 agora, além de fazer vídeos como o que mostraste, mas na maior parte do tempo deve estar escondido. Isso significa que lançar mísseis provavelmente não o matará. Então, terá de entrar e capturá-lo, e ele deve ter algumas pessoas a defendê-lo. Imagino que provavelmente tem alguns lealistas e parece-me Nima que a crença operativa e a suposição quase certa é que, devido a toda esta enorme demonstração de poder de fogo e a reputação dos Estados Unidos, vamos entrar lá com um grande aparato e que todas as pessoas lá vão simplesmente ceder, que todos os combatentes, todos os defensores, todos estes reservistas que foram chamados, vamos apenas eliminar alguns deles, fazer algumas grandes, sabe, explosões de choque e pavor, e depois eles simplesmente vão desmoronar e fugir. Não duvido que estamos a tentar secretamente trabalhar com alguns generais dizendo-lhes para não fazerem nada quando chegarmos. Não sei se isso vai resultar. Mas é um risco esperar, porque se o povo venezuelano fizer o que o povo ucraniano fez, lembre-se de que, em fevereiro de 2022, Putin entrou lá com uma grande demonstração de força, esperando que isso levasse a liderança ucraniana a reconhecer que não podiam vencer a guerra e a procurar a paz e negociar um acordo nas melhores condições possíveis que já estavam em oferta. Então, o ucraniano, sabe, como é que ele se chama? Zelensky disse infamemente, sabe? Não preciso de uma boleia, preciso de balas, preciso de munições. Assim ele queria continuar a lutar, tal como o povo. E simplesmente explodiu na cara da Rússia. E aqui, quase 4 anos depois, ainda estamos a lutar esta guerra. Poderíamos estar numa situação semelhante, porque era uma situação lógica, era racional para a Rússia pensar que havia uma hipótese de a Ucrânia recuar dessa forma, porque a premissa estava correta, que a Rússia tinha o poder que não poderia ser derrotada. Eventualmente, vai ganhar e mostrar isso, sabe? Neste caso, só com muito mais sangue e custo para todos os envolvidos. Mas a situação, na nossa situação, não é assim tão clara, porque isto é mais como um potencial cenário do Vietnã, onde a milhares de quilômetros de distância não podemos lutar esta guerra interminável. Temos linhas de comunicação longas, algumas podem ser interceptadas, mas é difícil entrar. Ao contrário da situação Rússia-Ucrânia, para a Rússia era uma ameaça existencial. A NATO a chegar à sua fronteira. Nada disso existe aqui. Portanto, para o povo americano, eles não vão simplesmente ter este acordo indefinido e dar uma taxa de aprovação de 80% a Trump para lutar esta guerra como fazem com Vladimir Putin, porque todos calculam da mesma forma, é uma ameaça existencial. Aqui seria pior que o Vietnã para os americanos. Porque as pessoas, os seus apoiantes, estou a falar disso, esqueçam os seus defensores. Aqueles que estavam contra ele porque iam estar contra ele de qualquer forma. Mas os seus apoiantes colocaram-no no cargo para ser o presidente da paz, algo que ele adora repetir constantemente. Pelo menos os seus elogios fazem-no. No entanto, vê-se a fazer tudo para lutar numa guerra que o oponente está praticamente a implorar para não iniciar, oferecendo-lhe o seu país numa bandeja de prata. Ainda assim, está, pelo menos por agora, a preparar-se para um conflito onde muitos morrerão sem necessidade. Na Venezuela, americanos certamente morrerão, especialmente se houver ação no terreno. Haverá certamente baixas. Por que haveria uma baixa por uma guerra que não devia ser travada, que não é necessária, nem nos ajuda? E se estás a discutir essa questão do petróleo,
Mais uma vez, já nos foi disponibilizado. Não precisamos de recorrer à força militar para o adquirir. Já nos foi disponibilizado. Então, isso faria com que eles até tirassem essa folha de figueira, de forma letal. E isto parece mínima. Parece que há um desejo por operações militares letais, por sangue. E até agora parece que vamos conseguir isso. Agora, eu rezo, a última coisa que direi aqui, eu rezo para que isso não aconteça, que haja pessoas suficientes a levantar-se e a dizer algo, que haja pessoas suficientes na região a levantar-se e a dizer que não vamos tolerar isto, que os nossos aliados, quero dizer, já temos a França e o Reino Unido que cortaram laços de inteligência conosco por causa disto. Isso deveria ser um grande aviso. Isso deveria definitivamente fazer-nos parar. Espero que essa pressão seja suficiente, que isto permaneça no campo teórico e nunca se concretize. E o Ford acaba por partir e voltar para casa, mas temo que não vá acontecer dessa forma. As pessoas na América Latina, Carl, percebem isto como se Maduro estivesse a referir-se à Líbia, Síria, Iraque e Afeganistão. Isso exerce uma influência enorme sobre a região. Se algo acontecer na Venezuela, as pessoas veem isso como, sabe, como se fosse uma grande bomba nuclear a acontecer na região. Se isso é bom, vamos supor, mencionaste que não há possibilidade, não há maneira de os Estados Unidos colocarem tropas no terreno para lutar, sabe, contra os venezuelanos sem ter, sabe, este tipo de baixas. Mas todas essas pessoas veem, além disso, se forem bem-sucedidos na sua operação na Venezuela, o que aconteceria no dia seguinte? Este é o problema que estamos a enfrentar aqui no Brasil, por exemplo. Vamos observar uma imigração em massa? Vamos presenciar venezuelanos? Sabe, a mesma situação que ocorreu na Ucrânia, na Síria, no Iraque? Sim, sem dúvida. Isso é uma das marcas do pensamento estratégico americano atualmente. Estou a falar dos últimos 20 anos, quero dizer, desde George Bush, logo após o 11 de setembro, não há qualquer reflexão sobre o que vem a seguir. Não há reflexão nem preocupação sobre o impacto das nossas ações na região, no país-alvo e nas consequências que enfrentam. E como mencionou, não creio que haja um único exemplo em que tenha ficado contido no país-alvo. Acho que tudo teve repercussões. E além de tudo o que acabou de dizer, também posso imaginar que as outras pessoas na região vão perguntar: e quem é o próximo? Colômbia? Quero dizer, obviamente, há muita fricção lá. Brasil, será que são os próximos? Porque tem havido fricção entre a Casa Branca e o Brasil. E assim, todos vão ter que se preocupar com isto. E isto pode simplesmente fazer com que as pessoas fiquem tão receosas dos Estados Unidos que, sabe, tomem medidas contra os Iowa ou tentem unir-se. E já vimos o presidente da Colômbia pedir ajuda, dizendo que precisa de outros países da região para ajudar, temos de nos unir. Sabe, não sei se pode ser algo assim, ou se isso se transforma em ataques terroristas contra os Emir, que alguns destes países digam que a única coisa que temos é assimétrica. Não temos um USS Ford que possamos levar até a costa do ZEU. Portanto, eles farão o que puderem, porque caso contrário é apenas, sabe, uma submissão absoluta. E considerando tudo isso que mencionou, como a Líbia, o Iraque, a Síria, etc., eles observam tudo isso e as nossas ações só geram todo esse caos regional. Em algum momento consegue-se uma aliança de países com ideias semelhantes e eles dizem que, mesmo que percamos esta guerra, vamos lutar contra vocês, não vamos ceder mais. E não sei se isso vai acontecer, nem para onde isso vai. Mas parece-me inevitável que não se possa simplesmente ir a todo o lado no mundo agora, mesmo no nosso próprio hemisfério, e com esta grande e pesada bota esmagar pessoas e pensar que ninguém vai fazer nada em retaliação. Pergunto-me sobre a Rússia e a China. Vão ficar sempre de lado e nunca ajudar, esperando até que, sabe, talvez chegue a sua vez de se envolverem? Não sei. Essa é a minha preocupação sobre a Terceira Guerra Mundial, porque agora estamos a interferir em vários pontos do mundo e uma explosão num local pode causar efeitos em cascata que nos envolvam a todos. É só isso. Quero dizer, é ridículo afirmar que nada disto é necessário, mas realmente nada é necessário e é contraproducente. E há uma espécie de psicose sobre a liderança dos Emir al-Qunasi atualmente. E quase não importa quem está no poder, seja Biden, seja Trump, seja Obama antes disso, ou George Bush. Há simplesmente algo sobre os nossos olhos que apenas diz que a força militar é o caminho, esquecendo a diplomacia. Isso quase não existe. E quando tens o secretário de Estado como conselheiro de segurança nacional numa base que se torna permanente, isso já diz muito do que precisas saber. Ao nomeares o ex-conselheiro de segurança nacional como embaixador na ONU, o que isso indica? Literalmente transformaste a diplomacia numa arma. Agora é o departamento de guerra que escalou. Pegaram no departamento de diplomacia de política externa, o departamento de Estado, e fizeram dele uma ramificação subordinada ao departamento de guerra. O que as pessoas no mundo vão pensar?
Coronel, mudando o foco para o conflito na Ucrânia, qual é a situação atual do exército russo na Ucrânia? E como avalia o presente campo de batalha na Ucrânia? E quais são as intenções de Donald Trump em relação à Rússia? Porque ele tenta. Primeiro, foquemo-nos no campo de batalha. O que a Rússia está a fazer agora? O que a Rússia está a fazer é reconhecer a situação, as realidades abrangentes no campo de batalha. Eles veem que continuam a expandir as suas forças armadas, continuam a recrutar, não a mobilizar, mas a recrutar mais por mês do que perdem. Eles mudaram um pouco a forma como operam com o recrutamento anual que tem, o uso das forças de reserva, parecem estar a expandir essa base enquanto mantém o número de combatentes efetivos no teatro de operações na Ucrânia em cerca de 700 mil. Portanto, é um estado relativamente estável, por mais tropas que percam, colocam tantas outras lá. Mas estão, obviamente, a crescer mais do que isso e parecem estar a treinar uma base muito maior. Assim, no caso de haver uma guerra global, ou mesmo uma guerra continental, uma guerra europeia, eles terão toda a mão de obra de que precisam para dominar tudo no Ocidente. E, claro, ao mesmo tempo também expandem a base industrial de defesa, estão a aumentar muito o armazenamento de todos os principais sistemas de armas necessários, drones, mísseis de longo alcance, foguetes, mísseis de outros tipos, etc., e projéteis de artilharia. Todas essas categorias, segundo relatos, estão a ser armazenadas em grandes quantidades porque ainda são usados numa vantagem de cerca de 3-1 na linha da frente. Assim, continuam a manter essa vantagem, mas estão a acumular mais para garantir que, num conflito futuro, possam vencê-lo decisivamente. Porque o Ocidente, apesar de toda a conversa, não faz nada além de gastar muito dinheiro em sistemas de armas de alta tecnologia e munições, mas é incremental e consideram talvez 20, 30, etc. Duvido que consigam chegar lá. E é isso que a Rússia está a fazer. Na linha da frente, vê-se que a outra metade dessa equação, a Ucrânia não consegue mobilizar pessoas suficientes para compensar as perdas, que são profundas, ordens de magnitude superiores. O número mais lógico que consigo ver é cerca de 10 baixas ucranianas para cada russa. Alguns dizem que pode chegar a 20, mas acho isso exagerado. Mas 10 parece lógico dados os indícios. A Ucrânia não tem homens suficientes para substituir as baixas. Aqueles que conseguem mobilizar a força, muitos acabam por abandonar a luta e simplesmente fogem, desertam ou qualquer termo que queira usar. E depois, claro, há as baixas diárias. Ao mesmo tempo, a base industrial de defesa, mesmo fazendo o melhor para manter a sua própria indústria de armamento, enfrenta a Rússia, que tem capacidade quase ilimitada de atacar em qualquer lugar e em toda a profundidade do país. Essas fábricas estão sempre a ser atingidas, os sistemas elétricos e de energia para gerar eletricidade e calor. Tudo o resto está sempre a ser destruído. Não se pode funcionar fisicamente se não se tiver, energia suficiente. E os geradores podem ajudar, mas apenas mitigam o processo. Entretanto, os europeus não estão a fornecer o suficiente porque não estão em situação de guerra. Na verdade, eles não estão em guerra. Estão um pouco mais prontos do que em tempos de paz, mas não será suficiente. Nunca será suficiente, não vai compensar o que os russos fazem aqui. A Rússia entende que não precisa de grandes operações ofensivas que aumentariam as baixas amigas, mas que poderiam terminar a guerra mais rápido. Eles parecem contentes em simplesmente, vou deixar a NATO continuar a esgotar os seus recursos, vou deixar a Ucrânia continuar a perder os seus homens. E vamos liderar não com mão de obra, mas com poder de fogo. E vamos usar artilharia, vamos usar drones FPV, vamos usar os drones bombardeiros, vamos utilizar estas novas bombas planadoras que agora têm tecnologia adicional que pode quase duplicar o alcance em relação ao que tinham há apenas um ano. Eles possuem o que aparenta ser uma quantidade quase ilimitada deles. Possuem novas categorias de drones de longo alcance. Estão a obter mais dos mísseis que estão a passar. E segundo um relato americano que vi, que é muito pró-Ucrânia, ele admitiu que os ucranianos relatam que estão a conseguir 20% dos mísseis. Não sei se realmente conseguem isso, especialmente com os hipersônicos, mas isso indica que 80% estão a atingir os alvos, e não há resposta para isso. O Ocidente não tem resposta para isso. O que significa isso? Significa que a Rússia está a desgastar as forças ucranianas até que, em algum momento, elas quebrem fisicamente por não serem suficientes. Nesse ponto, a Rússia não precisará lutar por cada cidade. Eles poderão ir onde quiserem, pois não haverá fortificações. As pessoas exigem as fortificações que têm e o moral continua a cair. Portanto, isto está num caminho de vitória militar para a Rússia, por quê?
E, a propósito, uma das razões pelas quais adoro o seu programa, o diálogo funciona, de fato. E foi absolutamente abandonado pelo Ocidente em geral, não apenas pelos UI, e assim poderíamos ter tido um diálogo para pôr fim a isto há muito mais tempo. Há muito tempo teria preservado centenas de milhares de homens ucranianos para o futuro, território, cidades, tudo isso porque recusamos ter um acordo negociado em qualquer momento. Nós, o Ocidente, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, condenamos a Ucrânia a uma derrota militar. E a Rússia parece estar satisfeita em deixar que tudo continue sem aumentar o risco para as suas tropas. E eles seguirão até que, em algum momento, haja esse colapso. É para onde estamos a ir. Carl, a Rússia está a preparar-se ou já está a criar a zona de segurança que mencionaste? É a Anica em direto a caminho de Kharkov. Como vês a zona de segurança que a Rússia tenta estabelecer entre a parte oriental e ocidental da Ucrânia? Sim, sei que muitos analistas e porta-vozes russos mencionaram uma zona tampão. Há algumas em Sumy e em Kharkiv, no Oblast de Kharkiv. Na verdade, aumentaram nos últimos meses, mas não muito aqui. Acho que é uma operação secundária, talvez até terciária, em certas zonas, para proteger Belgorod, por exemplo, tentando recuar a linha o suficiente para limitar a capacidade de lançar ataques de artilharia ou algo assim. Acho que o foco principal deles é destruir as forças armadas ucranianas como entidade. Assim continuam ao longo dessa grande frente de Zaporizhia a Kharkiv. Acho que vão seguir com isso e, eventualmente, criarão a sua própria zona de proteção. Porque uma vez que haja um colapso e uma ruptura, os russos avançam, vão até o rio de Dnieper e, provavelmente, tomam Odessa. Talvez nem precisem lutar por isso. Podem simplesmente tomá-lo, provavelmente ligar-se à Transnistria no sul e talvez até chegar quase às portas de Kiev e simplesmente tomar tudo a leste disso. Acho que será a sua zona de amortecimento. Isram ainda está à procura de um cessar-fogo? Não, não. O único cessar-fogo que ele alguma vez produziu foi: olhem, eu só quero que a luta pare porque não gosto dela. E eu quero receber crédito por, sabe, uma chamada guerra que terminamos, embora eu não acho que ele tenha realmente terminado nenhuma delas. Ele teve conversas com pessoas a trabalhar para conseguir cessar fogos, mas, na minha opinião, é fraudulento sugerir que ele acabou com alguma guerra. Ele nem entendia as situações, nada disso. Só quer reconhecimento pelas coisas. Então, adoraria ter reconhecimento por esta para somar ao que vê como uma conquista pessoal. Mas ele nunca teve um cenário realista, pois havia opções na mesa. Poderia ter conseguido algo se estivesse disposto a arregaçar as mangas e tomar decisões difíceis sobre a Europa e a Ucrânia, mas não estava disposto. Então ele só disse: quero que parem onde estão, e depois, às vezes tens de lutar. Ele não faz ideia do que está a fazer, nem sabe o que quer. Muda a história como uma mesa de ping-pong. Deve estar a deixar as pessoas tontas de ambos os lados da linha de contato. Mas os russos, acho que disseste, sim, não vamos ouvir o que ele diz, vamos só fazer o que temos de fazer e falar contigo. Do outro lado, quem está a fornecer informações a Donald Trump? Porque tivemos a reunião entre Donald Trump e Putin no Alasca e ele disse, após a reunião, imediatamente disse que o cessar-fogo acabou. Tem de encontrar uma solução permanente para o que está a acontecer. Depois ele foi ao Reino Unido, voltou e disse que chegou ao mesmo tipo de relíquia. O cessar-fogo é importante, tem quem está a liderar a situação na Ucrânia. Coronel, quando se trata do campo de batalha, quando se trata da inteligência, parece-me que os Estados Unidos, sob a administração Trump, entregaram isso aos britânicos. É esse o caso ou ainda não? Veja, eu não tenho informações privilegiadas para lhe dar respostas autoritativas, mas cheguei à mesma conclusão que você, que os britânicos, talvez até um consórcio de britânicos, franceses e alemães, tenham meio que juntos chegado a isso. É evidente que a liderança da União Europeia, juntamente com Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, acredito que esse grupo por si só tem estado a dirigir o espetáculo. Zelensky está, sabe, animado com tudo o que dizem, mesmo que esteja fora da realidade e só possa levar à destruição do seu país. Não deveria animá-lo, mas anima. Acho que essas pessoas e as suas cabeças giram tanto quanto a de Vladimir Putin sobre o que vem de Washington, porque muda sempre. E sabe, acho que há um afastamento da realidade, pois Trump está apenas de uma maneira diferente e com o mesmo resultado catastrófico para o povo ucraniano. Acho que a história será bastante amarga para toda a liderança ocidental. Podemos voltar até Joe Biden e traçar uma linha direta até ao atual presidente. E isso será mal para todos.
E antes de concluirmos, sei que tem de nos deixar, mas, Carl, ao observarmos a situação no Médio Oriente atualmente, tivemos um conflito armado de 12 dias entre Israel e o Irão, e parece que Israel está a preparar-se não apenas para enfrentar o Irão, mas também para um possível confronto no Líbano. E Netanyahu disse ontem que não precisam dos Estados Unidos. Eles podem, sabe, são independentes, podem decidir sobre o seu, sabe, país, qual seria a política, a estratégia de Israel. Mas se atacarem o Irão novamente do lado dos iranianos, soubemos há 2 dias de um dos oficiais militares no Irão, que disseram que se Israel atacar o Irão, vão atacar, atingir Israel com 20 mil mísseis ao mesmo tempo. E o que está a ocorrer em Washington no que diz respeito a acalmar a situação no Médio Oriente, tomando algumas decisões, uma vez que ninguém deseja esta guerra. Isso não é verdade. Não podes dizer ninguém, Israel quer a guerra, eles querem. Ninguém devia querer guerra. Poucas pessoas querem guerra, mas Israel quer. E ouça, se não estivesse a ver manchetes, se não estivesse a ouvir ou ler notícias e só a observar o que ocorre aqui no terreno, na minha opinião, não houve cessar-fogo. Foi apenas um pedaço de papel, foi uma manchete, foi uma série de celebrações. Houve um cessar-fogo temporário e uma troca de reféns entre os dois lados e quase logo após isso. E desde então, não acho que se possa dizer que houve um cessar-fogo. O lado israelita continuou a atuar na faixa de Gaza, Cisjordânia e Líbano, mantendo a luta. Quase não se reduziu comparado ao que era antes. E, sabes, fala sobre o que o Irão fará. Eu raramente uso o termo guerra de 12 dias, porque houve uma tensão de 12 dias e depois as armas pararam porque todos tinham motivação para isso. A coisa não terminou, não foram cumpridas condições nem termos. Eles simplesmente pararam de lutar porque convinha a todos naquele momento. Mas eu acho que o lado israelita tem esta obsessão em derrotar o Irão. E simplesmente não consigo imaginar que parem de repente, tal como não consigo imaginar que parem na faixa de Gaza e permitam este cenário lunar de uma terra que criaram e depois simplesmente é isso. Vamos parar e reconstruir, mas o problema vai continuar. Só que agora é ainda pior por causa da semente de violência futura profundamente enraizada na região. Porque se não derem ao povo palestiniano algum tipo de esperança que não tinham antes de 10 de julho de 2023, vai ser ainda pior na próxima vez que explodir. Acho que os israelitas sabem disso. Então penso que não desistiram de algum modo, limpar o lugar e só procuram um pretexto para isso. Não acho que tenham desistido disso. E isso inclui e estende-se ao Irão. Ora, eu não tinha visto essa declaração do Irão, mas vou dizer-lhe que a minha análise, novamente, apenas uma análise militar da situação. Estava preocupado com Israel que, quando atacassem o Irão em grande escala, o Irão faria exatamente o que ele disse que fariam. Porque o sistema Iron Dome israelita já tinha demonstrado em 2024 não ser nem de perto tão bom quanto afirmavam que seria. E se tivesses estas investidas, não, sabes, 300 ou 400 mísseis e drones a chegar num período de tempo, mais 1.000 a chegar, e depois 20 minutos mais tarde outros 1.000, e depois mais 45 minutos, outros, etc. Se houvesse onda após onda de milhares, o domo de ferro esgotaria. Mesmo o que consegue interceptar é bem menos do que se afirma. Ficará sem mísseis interceptores assim e de repente chegam a sexta e a sétima vagas e não tem nada podendo literalmente ser aniquilado. Mas então, claro, há a ideia de que Israel não esperaria por essa sétima ou oitava ronda, lançariam uma arma nuclear. E é por isso que toda a região poderia explodir. Acho que o Irão sabe disso. Por isso, penso que foi por isso que não o fizeram da primeira vez e talvez não o façam da segunda. Mas desta vez podem fazer algumas dessas grandes ondas porque querem mantê-lo deste lado do limite, porque, sabe, se uma arma nuclear for usada, não tem resposta para isso. Então, isto ainda pode explodir para a humanidade, e uma das razões pelas quais estou muito. Preocupado com essa situação, sabe o que realmente me surpreende? Como é que uma nação de apenas 8 milhões de habitantes acredita que pode enfrentar um país de 91 milhões de pessoas porque eles. Ter a América a apoiá-los. Essa é a razão. Sem. Netanyahu afirmou que poderia fazê-lo sem. Deixa eu tentar, mas achas que consegues? Achas que consegues sem a munição constante que temos, sem a cobertura política, sem a diplomática? Achas que consegues sozinho força? Porque suspeito que rapidamente descobririas que não consegues sozinho. Então, terias mordido mais do que consegues mastigar e poderias ver que criaste muitos inimigos e que, em números, poderiam sobrecarregar-te e, novamente, colocar todos à beira de uma potencial escalada nuclear. Todos pensamos que será a Rússia ou a China a começar algo assim.
e pode acabar por ser o nosso suposto aliado em Israel se as coisas correrem mal lá. Estou mais preocupado com uma escalada nuclear no Médio Oriente por Israel do que com qualquer uma das outras superpotências. Muito obrigado, Carl, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. É um prazer. E continuem com o diálogo porque ainda funciona, é ainda a única coisa que pode resolver estes problemas. Porque se seguirmos o caminho militar, uma versão sombria do que disse aqui provavelmente acontecerá. Sim, exatamente. Muito obrigado, Carl. Até logo.